Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus? Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu te louvo, te glorifico, Senhor, porque Tu és bom, Pai Santo, Tua misericórdia dura para todos sempre. Ó Deus, nos dá a revelação da Tua santa palavra nessa noite, Senhor Deus, que Tu cresça, Senhor, que o homem desapareça. Ó Deus, toma a frente de tudo, glorifica, exalta o Teu nome, Senhor. Abençoa os Teus servos, Senhor Deus, que estão ao alcance da minha voz nesse instante. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que não puderam estar ainda conosco, nos ouvindo a Tua palavra nessa noite, Senhor. Eu te louvo por tudo, Pai Santo. Eu te louvo pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, abençoados. Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, no capítulo 1. E vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus. Neemias, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faça a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e a gente sabe que o copeiro era uma função de honra, né? Porque ele estava ali diante do rei, e sempre que o rei ia se alimentar, tomar o seu vinho, a sua comida, o copeiro do rei ele primeiro provava para ver se não estava envenenado. Quer dizer, era um homem de total confiança do rei. O rei só provava o alimento depois que o copeiro provasse primeiro. E a Bíblia diz aqui que Jerusalém estava totalmente arrasada pelo inimigo. Os seus muros, que eram suas fortalezas, estavam totalmente quebrados, rachados, cheios de brecha. As suas portas estavam queimadas a fogo, né? Então, o povo tinha sido disperso por todos os lugares. O pouco que restou lá do povo
diz aqui o texto que eles estavam passando necessidade, estavam envergonhados, porque nada tinham mais, tudo estava destruído. E Neemias sabia que estava vendo essa guerra ali em Jerusalém, estava preocupado. E ele estava esperando que alguém viesse para dar notícia. E ao chegar alguém do seu povo, né, dos seus irmãos, como ele fala, ele pergunta como é que está o povo de Jerusalém. E aí a pessoa diz para ele que estava tudo arrasado, tudo destruído. E que o povo que sobrou estava ali passando dificuldades, passando necessidade. E Neemias, nesse momento, ele começa a orar a Deus, e aqui o texto diz que ele chora, ele fica ali alguns dias triste, choroso, até que de repente, um dia, ele está diante do rei, e o rei olha para o semblante dele e via que ele não estava bem. Deus tinha despertado aquele rei para isso. E o rei pergunta para ele e diz: eu estou percebendo que você não está bem. Você nunca esteve triste assim diante de mim. Alguma coisa está acontecendo. E aí Neemias, naquele momento, ele desabafa diante do rei. E começa a contar os seus problemas. A Bíblia diz que quando ele sabe dessa notícia, ele faz logo primeiro uma oração de arrependimento pela transgressão do seu povo. Ele ali chorando, triste, ora ao Senhor, pede perdão pelos seus pecados, pede perdão pelo pecado do seu povo, dizendo a Deus que tinha consciência que o povo tinha transgredido as suas leis, seus mandamentos, e que o que estava acontecendo ali, Neemias era consciente que era a mão de Deus que estava pesando, que Deus tinha permitido. E diante de uma oração que esse homem faz, Deus ouve a sua oração, vê o seu arrependimento, o seu quebrantamento de espírito, e já começa ali a tocar o coração do rei, para que o rei tenha sensibilidade de perceber que algo não estava bem com ele. E o rei pergunta, porque ele não ousou chegar para o rei e dizer: olha, rei, eu estou com um problema. Porque ele estava ali como criado do rei. Ele não tinha autoridade, essa intimidade para chegar, estar conversando com o rei de todo jeito, sem que o rei permitisse. Mas aí nesse momento o rei é quem pergunta para ele o que é que está acontecendo. E o rei diz: o que é que você quer que eu faça? O que é que você precisa? Interessante, irmãos, que ele não se precipita com o pedido do rei ou com a oferta do rei de o ajudá-lo. Ele podia dizer: olha, eu quero assim, assim, assim. A Bíblia diz que ele primeiro ora a Deus, ele ora primeiro a Deus, aqui no versículo 4 do texto que nós lemos, que diz assim, do capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, diz assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Primeiro ele ora ao Deus do céu, e depois ele fala para o rei a sua necessidade. Então veja a necessidade de orarmos a Deus em todas as coisas, por todos os propósitos. Até algo que alguém está oferecendo de bom grado, ele poderia aceitar sem piscar os olhos, sem questionamento. Mas aí primeiro ele ora a Deus e sente de Deus o que é que Deus queria que ele fizesse. Para saber se aquela oferta do rei era permissão de Deus. E quando ele sente que era Deus que estava permitindo, era Deus que estava tocando o coração do rei, Neemias ali diz ao rei o que ele necessita e que precisava viajar para consertar as muralhas de Jerusalém, para trazer respeito novamente, para trazer o seu povo de volta, para trazer a vergonha daquele povo que estava ali desmoralizado diante dos seus inimigos. Era uma situação adversa, era uma dificuldade que aquele povo estava passando, mas Neemias preferia primeiro consultar o seu Deus. Ele lembra a Deus em sua oração as palavras que Deus tinha dito para Moisés. Ele diz aqui no texto que o próprio Deus diz a Moisés, versículo 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Ele diz a Deus: tu lembras, Senhor? Naquele dia tu falaste para Moisés que se o povo transgredisse, que isso ia acontecer.
Esse povo iria ser espalhado. E hoje está acontecendo isso. E aí Neemias começa a fazer um pedido de misericórdia a Deus, reconhecendo o erro do povo, reconhecendo seu próprio erro. E ele alcança a graça do Senhor naquele momento. Porque o Senhor, o nosso Deus, é socorro bem presente na hora da angústia, na hora das dificuldades, na hora das lutas, na hora da provação. E ali Neemias chega em Jerusalém, o rei o envia, manda ali chefe da guarda, manda homens com ele, manda mercadoria. Ele leva muita madeira daquele reinado. Pega carta de autorização para passar nas fronteiras de outros povos. Era uma viagem muito longa, mas Neemias queria estar ali com o seu povo, queria levantar aqueles muros, ajeitar aquelas brechas, ajeitar aquelas portas, trazer novamente moral e respeito para Jerusalém. Era um propósito, um objetivo que Neemias tinha. E aí a Bíblia diz que ele chega na calada da noite, não avisa para ninguém, vai observar primeiro todo o estrago, e ele vê que a angústia era muito grande naquele lugar. As pessoas tinham levado cativo as pessoas de lá, o inimigo tinha levado as pessoas cativo. Outros tinham sido dispersos por todas as regiões, como o próprio Deus tinha falado. Muitos tinham sido dispersos. E estava uma ruína só naquela cidade. E ele, quando chega naquele local, ele chega primeiramente em silêncio, ele vai observando toda aquela situação, e quando é no outro dia, Neemias ele vai falar para o povo ali que foi a mando de Deus. No capítulo 2, no versículo 18, ele diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quando aquele povo viu falar que era Deus que tinha mandado Neemias, porque o povo tinha um temor. Mesmo o povo estando ali em desobediência, tendo errado diante de Deus, ficaram dispersos, mas ainda havia o temor de Deus, que eles sabiam que Deus de Israel, Deus de Jerusalém, era o Deus poderoso, era o único Deus. Então, aquele povo temeu realmente quando Neemias falou e disseram: nós estamos aqui para ajudar. E aí ele vai dar continuidade a uma obra que ele já tinha no seu coração, que ele disse que Deus colocou aquele desejo no seu coração para edificar aqueles muros, fazer aquela obra. Mas quando Neemias chega ali com o seu povo, e que começa alguns virem mais para ajudar, os inimigos estavam ali sabendo de tudo que estava acontecendo. Tobias, Sanbalate, eles estavam atentos para que aqueles muros não fossem novamente edificados, aquelas portas queimadas não fossem trocadas, porque a muralha de uma cidade era a sua fortaleza. Então, se a cidade não tinha uma muralha muito forte, muito boa, então aquela cidade não tinha nenhum tipo de segurança. E os inimigos estavam ali como oposição a Neemias, para que aquela cidade não fosse novamente reconstruída, não fosse edificada, suas muralhas não fossem consertadas. E aqui no texto da Bíblia, no capítulo 4 de Neemias ainda, o capítulo 4, no versículo 1 a 3, diz assim: e aconteceu que, ouvindo Sanbalate, que é um dos inimigos, que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu de judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-á a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Estavam ele, Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Quer dizer, eles zombavam, né? Dizia: eles vão construir aí, estão querendo fazer isso rapidamente, mas uma raposa chegar e derruba esse muro.
E aí, quando nós damos continuidade ao texto, nós observamos que começa uma grande batalha para Neemias, para construir esse muro. A coisa não era tão fácil como talvez até parecesse. Porque os inimigos eles estavam à espreita, os inimigos eles estavam querendo atacar, destruir para que esse muro não fosse totalmente fechado, para que as brechas do muro não fossem fechadas. E aí a Bíblia diz no versículo 8 ainda do capítulo 4, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Aí ele diz assim, Neemias diz que aqui eles se juntaram, todos os inimigos, e queriam guerrear contra eles para que eles não terminassem essa obra, essa edificação do muro. Aí ele diz no versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Versículo 11, disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Veja que o inimigo não dava aqui uma trégua. E o versículo 12 diz assim, e aconteceu que vindo os judeus que haviam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias estava sempre ali fortalecendo o povo com a palavra, dizendo, lembra de Deus. Os inimigos estão aí à espreita, os inimigos estão querendo destruir isso aqui, os inimigos não querem que nós venhamos a edificar este muro, edificar esta cidade. Mas nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Olha, lembra dos vossos filhos, vossas mulheres. Vamos lutar por esse propósito. Vamos reconstruir essa cidade. E os inimigos estavam ali fazendo ciladas. E eles continuaram. E o interessante é que o texto também mostra a prudência de Neemias. Porque Neemias aqui ele diz que os homens estavam trabalhando e estavam ao mesmo tempo vigiando. Em outro momento, Neemias pega uma grande quantidade de homens e bota somente para vigiar e os outros na linha de frente trabalhando. E ele diz que havia homens por trás do muro, dando segurança, porque os inimigos estavam ali tentando destruir. Meu irmão, quando eu e você, mesmo diante de lutas, dificuldades e ameaças, quando nós decidimos por nos consagrarmos ao Senhor, buscarmos mais a Deus, não é fácil, irmãos. Muitas vezes o inimigo se levanta, vem as lutas, vem as dificuldades, vem as afrontas. Mas se você baixar a cabeça, se você não persistir, se você não for insistente naquilo que você quer, naquilo que Deus colocou no teu coração, você não conseguirá chegar lá. Agora, se você começar a olhar para Jesus, se você começar a dizer como Neemias dizia aqui, vamos olhar para o nosso Deus que é poderoso, o nosso Deus que é o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus que é aquele que peleja por mim, que peleja por ti. Mesmo diante das lutas e dificuldades que eu e você possamos estar enfrentando ou possamos enfrentar ainda. Quando nós determinamos olhar para o nosso Deus que é poderoso, colocar nossa confiança nele, oh aleluia, e dizer, eu posso ser fraco, eu posso ter minhas dificuldades, eu posso não me sentir capacitado para isso, mas eu vou confiando num Deus poderoso, um Deus que é por mim, um Deus que sustenta na minha mão e diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus. Então, meu irmão, se você tem projetos na tua vida, se você tem elaborado projetos, se você tem objetivos,
e você tem sentido dificuldades, coloca Deus à frente. Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Senhor da batalha, é aquele que peleja por mim e por você. Então a nossa força ela pode ser muito pequena, mas o nosso Deus é aquele que nos fortalece. Esses homens, eles persistiram. Esses homens, eles não baixaram a guarda. Eles estavam lutando constantemente. Eles estavam sempre apostos ali, dispostos a combater o inimigo e a fazer a obra que o Senhor tinha colocado no coração deles. Eles não estavam ali para desistir. Eles não estavam ali para perder. Eles estavam ali porque eles sabiam que com Deus eles são mais que vencedores. Quando nós decidimos consertar a nossa vida, muitas vezes não é fácil, mas é possível. Quando o Senhor diz para mim e para você que nós devemos nos santificar, ser santo, porque eu sou santo. Ele não diz para mim e para você que isso seria uma coisa fácil. Deus não diz para mim e para você que não haveria obstáculos, que não haveria dificuldades. Mas o que Deus diz para você e para mim é que nós devemos perseverar. Ser santo, escolher ser santo, escolher buscar a Deus, é querer e continuar andando nesse caminho estreito que nós já estamos. Que o próprio Jesus disse que é um caminho de renúncia. Entrar nesse caminho de renúncia, tomar a cruz e seguir a Ele não é fácil, mas é um caminho prazeroso. Porque a alegria do Espírito que eu e você sente, que o mundo não pode sentir, é uma alegria que só o Senhor pode dar para mim e para você. E só tem essa alegria no Espírito aqueles que decidem entrar pelo caminho estreito. Porque aqueles que andam pelo caminho largo, a Bíblia diz que leva à perdição eterna. Mas o caminho estreito é um caminho de renúncia. Não é fácil. O inimigo não gosta de crente que vai de encontro a ele. O inimigo não gosta de crente perseverante. O inimigo não gosta de crente que o mundo aí chama de teimoso, insistente. Mas o inimigo gosta de crente fraco. O inimigo gosta de crente desmotivado. Porque quanto mais baixa a cabeça, quanto mais fraqueja, mais ele tenta pisar. O crente tem que ser ousado no Senhor. Mesmo que venha dias difíceis, nós devemos ser ousados no Senhor. Porque é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que cuida de você. Então, meu irmão, não desiste. Persiste mesmo nos dias maus, porque se o dia hoje não está bom, é apenas o princípio das dores. Muitas coisas, muitas dificuldades virão. A Bíblia promete isso. Nós não podemos mudar a profecia, mas nós devemos buscar mais ao nosso Deus. Porque nós podemos passar por todas as lutas, até pelo vale da sombra da morte, cantando o hino da vitória, confiando no Deus que chamou a mim, que chamou a você para esta obra. Persevera, meu irmão. Mesmo nos dias difíceis. Persevera, porque o Senhor te chamou para vencer. Ele disse que você já é mais que vencedor. O Senhor não chamou a você, não chamou a mim, para que nós viéssemos a desistir com a primeira luta que aparecesse. Mas para que nós fôssemos persistentes, insistentes, obedientes, como Jesus foi. A Bíblia diz que Jesus foi obediente ao Pai até a morte de cruz. E Ele quer que nós devamos ser também obedientes ao Pai. Ainda que chegue o momento de a nossa vida estar em jogo ali, sejamos ameaçados de morte, mas nós não podemos desistir. Porque aquilo que o Senhor preparou para mim, preparou para você, é muito melhor do que qualquer coisa que essa vida, essa terra possa oferecer. O Senhor preparou algo maravilhoso para o seu povo. Neemias aqui estava decidido a fazer a vontade do Senhor. Neemias primeiro ora a Deus e procura saber se é aquilo que Deus realmente queria para ele. Mesmo o rei oferecendo, ele vai orar a Deus e quando Deus confirma no seu coração, ele vai lá e diz ao rei o que quer. E ele vai com convicção que não estava só, que o Senhor estava com ele. Ele precisava dessa convicção
Porque aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam em outros lugares, que ouvia falar que a cidade estava sendo reconstruída, precisava de alguém que tivesse uma palavra de força, uma palavra de ânimo, alguém que estivesse de cabeça erguida dizendo, nós vamos conseguir, vamos perseverar, porque foi para isso que Deus nos chamou. Mas se você se coloca sempre como pobrezinho, como coitadinho, bota as dificuldades, você vai desanimar aqueles que estão ao teu redor, na tua casa, no teu trabalho. Porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer, se esse crente que é esse crente está desse jeito, imagine eu que não sou. O que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos perseverantes, meu irmão. Sejamos perseverantes, porque os dias são maus. Mas o que alegra o meu e o teu coração é que mesmo diante de lutas e dificuldades, nós somos mais que vencedores, porque é Cristo que nos fortalece. Então, assim como Neemias, diante de lutas e dificuldades, os inimigos botando obstáculo, os inimigos tentando fazer cilada para que Neemias parasse a obra e mandava carta para ele, olha, vamos nos encontrar em tal congregação, vamos nos congregar lá, e Neemias mandava o seu mensageiro dizer, eu não posso porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar essa obra, e ele continuava perseverando. Então, muitos vão tentar tirar a tua atenção desta obra, para que nós venhamos a desistir dos caminhos do Senhor, mas você tem que perseverar, mesmo que alguém te ofereça muitas coisas, mas não deixe Jesus por nada nessa vida, porque os dias são maus e em breve Jesus está voltando, nós precisamos estar preparados, meu irmão. Precisamos estar preparados. Então que o Senhor coloque essa palavra no teu coração. Não seja daqueles que desistem com facilidade. Não seja daqueles que perdem a vontade, que perdem o ânimo, mas daqueles que perseveram. Porque se você resiste ao diabo, a Bíblia diz que ele fugirá de vós. Mas se você não resiste, ele vai te perseguir a vida inteira. Porque ele vê fraqueza em você. Mas seja perseverante. Sabendo que você tem um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que cuida de você. Um Deus que sustenta na minha e na tua mão. Para que nós não venhamos temer. Então, meu irmão, coloca essa palavra no teu coração. Não desanima nesses dias maus. Mas vamos estar orando, vamos estar perseverando, porque o Senhor é comigo e o Senhor é contigo. Que o Senhor te abençoe. Curva tua cabeça, feche teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, Pai eterno e todo-poderoso. Ó meu Deus, que essas palavras sejam aplicadas no meu coração, no coração do teu povo, Senhor. Faz a tua vontade prevalecer entre nós, porque a tua vontade é a melhor. Que nós não venhamos, Senhor Deus, nos acovardar jamais, mas que nós venhamos sempre perseverar, Senhor, não temendo aos homens, mas temendo ao Senhor, apenas ao Senhor, que é o Deus Criador de todas as coisas. Abençoa o teu povo, Senhor. Ajuda aqueles que estão fracos, ajuda aqueles que estão enfermos, Senhor, que toda enfermidade seja neutralizada no poder que há no nome do Senhor Jesus. Ajuda cada membro, cada congregado ali da IBNA, Senhor Deus. Restaura a saúde daquele que está enfermo, Senhor. Abençoa os lares, ajuda, Senhor, nas suas necessidades. Que a tua bênção, a tua paz, a tua alegria esteja sobre cada um, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a tua vida, estejam sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te dê sempre da sua paz. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.